eu fiz uma postagem lá no Facebook e foi o seguinte, eu disse assim, não cultive expectativa, cultive vínculo, alguma coisa mais ou menos assim. Escrevi essa semana e foi interessante, muita gente gostou, etc. Mas teve pessoas assim que, sabe, que discordaram, concordaram meio discordando, pessoas assim próximas, né, com as quais assim eu conversei aqui. Foi interessante porque também houve duas pessoas, apenas duas, que em inbox me fizeram umas explicações, discordando de uns pontos, concordando de outras coisas, embora a coisa fosse muito simples, né? E é o seguinte, então eu resolvi fazer um vídeo bem curtinho, rapidinho sobre isso, para eu poder aprofundar um pouquinho de onde eu tirei isso. Na verdade, eu seria um texto de 4 linhas, e eu resolvi, achei legal ficar só em 1, 2 linhas, se não me engano. Gente, é o seguinte, primeiro a gente tem que compreender a época em que nós vivemos. Nós vivemos na era do indivíduo, da individualização, do eu, do sujeito. E o sujeito, por causa de sua autonomia, por causa da sua liberdade de escolha, da sua liberdade de decisão, da sua autoafirmação enquanto sujeito, o sujeito ele busca a diluir as autoridades, diluir os grupos, os conceitos de grupo, conceitos de autoridade, o conceito, por exemplo, da autoridade paterna. Hoje, em muitos casos, o pai já não é mais o chefe da família, a autoridade do Estado, a autoridade do Papa, a autoridade do pastor, está um pouco diluída, não é mais unânime. É isso que eu estou querendo dizer. No sentido de que existe ainda, é óbvio que há autoridade, é inegável a existência da autoridade, porém, o indivíduo hoje ele se sobrepõe ao grupo. Vivemos na era do indivíduo dos meus direitos, não é isso? Os sujeitos hoje buscam, sabe, têm consciência de seus direitos, da sua individualização, do seu protagonismo no mundo e nas relações. Mas de que forma isso afeta, por exemplo, os sujeitos que elaboram uma concepção de relação com o outro ou com a outra? A gente cria expectativas. Bom, expectativa é a coisa mais saudável, natural, em toda relação a gente sempre cria expectativas. Se eu sou um menino ali de 13, 14, 15 anos, 16, ou uma menina, 15 anos, se você idealiza uma outra pessoa, você quer se aproximar, quer ter um vínculo com a outra pessoa, você cria uma expectativa nessa pessoa. Ainda que seja uma expectativa de um único beijo. Né? Você quer dar só um beijinho, né? Você espera que aquela pessoa te corresponda e te dê pelo menos um beijo. Mas a questão é a seguinte, a questão que muitas pessoas hoje, ao buscar um ideal de relacionamento, exagera nas expectativas que cria no outro. Né? E ao criar essas expectativas, ela aumenta consideravelmente as suas chances de frustração. Bom, a frustração sempre existiu, independente da nossa época. Criar expectativas também sempre existiu, independente da nossa época. Só que hoje isso está mais acentuado, por causa dessa grande potencialização do indivíduo. Então, fazer para o grupo, fazer para o casal, para o relacionamento, para quem está tentando engajar no relacionamento, parece que é uma coisa assim um pouco secundária. Na verdade, a pessoa busca mais o sujeito ou o relacionamento que se adeque à sua personalidade. Ou seja, eu vou buscar uma pessoa que se adeque a mim, que preencha as minhas expectativas. Né? Por exemplo, eu quero uma pessoa que seja amável, que me respeite, que seja sincera, que seja isso, que seja aquilo, que seja aquilo, que seja aquilo outro. Está errado em eu esperar isso de alguém? Claro que não, né? Você vai concordar comigo, óbvio que não. Porém, em muitos casos, eu não paro para refletir, para olhar em mim mesmo, se eu também sou capaz de oferecer o mesmo para outra pessoa. Aí já vem aquela frasezinha clássica, que todo mundo já repete. Vale a recíproca, né? Ou seja, óbvio, né? Todo mundo quer. Se você ama, você quer ser amado. Se você respeita, você quer respeitar, quer ser respeitado. Isso é óbvio. Mas o grande diferencial aí é o fato de eu depositar demais a expectativa no outro e não cultivar o vínculo. Alguém pode pensar, o vínculo então é a relação? Não necessariamente. Não necessariamente. Sim e não. Porque esses vínculos, eles são os vínculos que permeiam a nossa vida. Quer seja a nossa amizade, quer seja a nossa relação com a igreja, quem é de igreja, quem com os membros da sua igreja, quer seja a sua relação profissional, quer seja em outra religião, quer seja no seio familiar, quer seja com os seus vizinhos na sua rua. Muitos de nós têm tendência a investir numa relação se a priori, ou seja, a princípio, atrás, o outro já tem algo a nos oferecer.
Porque se o outro não apresentar algo a nos oferecer, a me oferecer, evidentemente eu não vou investir nessa relação. Né? Principalmente isso acontece muito com pessoas que estão buscando relacionamento. Quem já tem um relacionamento, não. Talvez uma pessoa que já está casada, ou que já foi casado. Por exemplo, uma pessoa que já foi casada e já passou por uma frustração, normalmente fica assim mais receoso, cria expectativas, porém, ou então diz assim, não, eu não quero mais, eu casar de novo, eu não quero um homem mais não, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo, então, mulher, nem pensar, mulher para me perturbar, não quero isso mais não. Enfim, o sujeito abdica de suas expectativas, mas há muitas pessoas que estão começando ou querendo exercer, traçar uma relação afetuosa, de um vínculo mais duradouro, a pessoa primeiro quer as expectativas sejam correspondidas do que o próprio vínculo. Na verdade, quando para a coisa fluir e dar certo, o ideal é investir no vínculo. E como se investe no vínculo? Da forma mais natural, não tem receita, não tem livro de autoajuda para isso, você não precisa de religião para isso, respeitando as religiões, é claro, os dogmas, todas as pessoas que seguem seus princípios, mas porque isso é uma atitude, gente, que é muito anterior a tudo isso. É de coisa mais natural. Então, se eu tenho uma pessoa com a qual eu tenho um bom relacionamento, quer seja um colega de trabalho, um colega da faculdade, um colega da escola, a professora, o meu vizinho, a minha vizinha, o pastor, o padre, seja lá quem for. Se eu invisto nessa relação com o outro, se eu cativo a relação, se eu troco afeto, se eu demonstro meus sentimentos, se eu demonstro cuidado com essa outra pessoa, evidentemente, entre mim e essa pessoa, estabelecerá um vínculo afetivo. E o vínculo afetivo, provavelmente, ele volta dessa pessoa para quem eu estou investindo no vínculo. E esse vínculo, uma vez existindo, o relacionamento ele ganha substância, ganha força. Criando força e substância, aí sim, agora sim, eu posso criar expectativas nele. Não é assim? Porque na teoria a gente pode falar, não, tem que ser uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa assada, tem que ser uma pessoa assim, tem que ser uma pessoa assada. Mas na hora H, gente, todos nós a maioria das pessoas, nós acabamos cometendo o mesmo que outras pessoas anteriores a nós cometeu. Que é o quê? De investir numa relação somente quando a gente vê que podemos investir, dadas as condições do vínculo que a gente tem, ou seja, eu amo aquela pessoa, estou apaixonado pelaquela pessoa, e ao mesmo tempo, estando apaixonado por essa pessoa e vendo que a pessoa também está apaixonada, ou me ama, ou é muito meu amigo, ou é uma pessoa muito companheira, é uma família muito unida, os meus vizinhos nós somos muito juntos aqui no bairro, ou seja, quando você percebe que no outro há um elemento de vínculo que nasceu por causa da relação, da manutenção que você teve, né? Aí sim você pode criar expectativa. Você diz assim, ó, naquele meu vizinho ali, o fulano de tal, nele eu confio. Porque a gente tem uma relação assim. Fulano, acho que isso aí não dá pra gente ter uma relação muito séria, não. Porque essa daí não leva as coisas muito a sério, não. Ah, Beltrano, poxa, já tô com o Beltrano já há bom tempo, corresponde de forma positiva, assim. Poxa, acho que sim. Acho que dá para namorar sério. Acho que sim. Acho que dá para pensar em um noivado aí. Ou seja, você vai criar a expectativa primeiro. Para criar a expectativa, primeiro o vínculo já tem que estar feito. Então parece que a maioria das pessoas estão invertendo essa ordem. Estão criando a expectativa sem antes criar o vínculo. Então antes de cultivar expectativas na outra pessoa, vamos cultivar o vínculo. Deixa a coisa rolar de forma natural. Vai conhecendo, vai convivendo, vai despertando emoções e laços naquela pessoa. De repente, no final, quem sabe? Quem sabe? Gente, desculpa eu estar sumido, porque agora eu estou acordando às 4 da manhã, chegando em casa às 8 da noite, quase não estou tendo tempo, então eu vou gravar mais no final de semana. Gente, mas eu amo todos vocês, muito obrigado a vocês que sempre me acompanharam aqui, me acompanham. Espero poder estar sempre aqui fazendo vídeo para vocês. Muito obrigado, gente. Um beijo muito bem dado.